Olá, meu nome é Larissa Ferreira e eu vou apresentar o projeto Síntese de Moléculas Luminescentes Derivadas do 2,1,3-benzotiazol, o BTD, orientado pelo professor André Vieira. Cristal líquido, Cl, é um estado intermediário da matéria entre o sólido e o líquido. Substâncias em fase líquido-cristalina, também chamadas de mesofases, apresentam características de um líquido, como fluidez, enquanto as moléculas mantêm uma certa organização orientacional e oposicional. Na figura, vocês podem ver uma representação do arranjo das moléculas em fase sólida, em diferentes mesofases e líquido isotrópico. Pode-se ver que, na mesofase, as moléculas têm uma tendência de se manterem alinhadas em uma dada direção. Os cristais líquidos podem ser classificados como liotrópicos e termotrópicos. Um composto que apresenta mesofase geralmente possui elevada polarizabilidade molecular e anisometria, ou seja, pelo menos um dos eixos da molécula é muito maior ou menor do que os outros dois. Os cristais líquidos termotrópicos, cujo comportamento mesomórfico é definido pela temperatura, são classificados conforme a característica anisométrica, sendo eles calamítico em formato de bastão, discóticos, entre outros. Os Cl calamíticos são formados basicamente por um centro rígido, que pode conter um ou mais anéis geralmente aromáticos ou heteroaromáticos, que podem ser diretamente ligados ou por meio de pontes. As unidades terminais, que geralmente são cadeias alifáticas longas ligadas diretamente ao anel ou por meio de um grupo éter, e é possível a adição de grupos laterais de variados tipos e tamanhos. Aqui temos alguns exemplos de aplicações de cristais líquidos que são amplamente utilizados em displays e telas, mas também podem ser aplicados em sistemas de drug delivery, em painéis solares, entre outras aplicações diversas. De maneira geral, o planejamento das moléculas líquido-cristalinas obtidas no grupo visa incorporar a luminescência através da construção de moléculas com elevada conjugação eletrônica. Os processos de luminescência consistem na emissão de luz de um material ao ser eletricamente excitado. Aqui temos os objetivos para esse projeto, que é o preparo dos derivados do heterociclo benzotiazol, a fim de alcançar uma série de moléculas, além do estudo das propriedades fotofísicas e térmicas desses materiais, aliados ao estudo da aplicação dos mesmos como sensor. Nesse esquema, pode-se ver a rota sintética empregada para a obtenção das moléculas-alvo, que são uma série de moléculas assimétricas derivadas do BTD, ao qual foi acoplado, por meio de química clique, a azida 4. Dando origem ao intermediário 5, que foi acoplado a cada um dos alcinos de A a F, dando origem às 6 moléculas finais 7 de A a F. As propriedades fotofísicas dos compostos foram determinadas em solução de clorofórmio 10-5-mol, em filme sólido, e nas imagens pode-se ver que os compostos obtidos são altamente luminescentes em solução e em fase sólida. A figura 6 mostra os espectros de emissão e absorção dos compostos finais, que absorvem na faixa de 410 a 431 nanômetro e emitem na região do amarelo, apresentando desvios de Stokes apenas acima de 95 nanômetros, de forma que os espectros não se sobrepõem. Tem-se que o rendimento quântico, ou seja, a eficiência do projeto de fluorescência, alcança 90% em solução e em filme sólido, o que é um excelente resultado, especialmente para o caso do filme sólido. Os compostos 7B e 7F apresentaram mesofase. Nas imagens temos a textura observada no microscópio óptico de luz polarizada e o termograma DSC para o composto 7B. O composto apresentou uma textura Broken-Fen, que é característica da mesofase médica C, e as transições para a mesofase podem ser vistas no DSC juntamente com a temperatura e entalpia de transição. O composto 7F também apresentou mesofases médica C, conforme pode ser visto pela textura característica no MOLP, e as transições para a mesofase também podem ser vistas no DSC, juntamente com a temperatura e entalpia de transição. O gráfico de barras pode-se ver o resumo das propriedades térmicas dos compostos finais, e o composto 7B apresentou mesofase de 134 a 181 graus Celsius, enquanto o 7F de 152 a 210 graus Celsius. O comportamento mesomórfico foi confirmado pelo DRX por esses dois picos agudos na região de baixo ângulo. O composto 7A foi testado com um potencial sensor para a detecção de cátions diversos e apresentou resposta altamente seletiva na detecção de ferro 3. Observa-se que há uma redução drástica na fluorescência do composto com a adição de ferro 3, o que não é observado após a adição de outros cátions testados. Como conclusões, tem-se que a síntese proposta foi bem sucedida, os rendimentos obtidos variaram entre 81% e 94%, os compostos 7B e 7F apresentaram mesofase do tipo esmética C, além disso, todos apresentaram intensa luminescência em solução em fase sólida, e o composto 7A apresentou elevada seletividade na detecção de íons Fer3. Como perspectivas futuras, temos a investigação do mecanismo de atuação do composto 7A na detecção de íons ferro 3. Aqui temos as referências e os agradecimentos. E é tudo.